Que agora eu vou receber outro assunto muito importante, que é menopausa precoce, né? E para tal, eu trouxe uma especialista, ginecologista, obstetra, sensacional, com muita propriedade, para falarmos desse assunto tão importante. Doutora Ana Luísa, por favor. Doutora, bem-vinda ao Pode Chegar. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, hoje a senhora está convidada para falar de um assunto muito relevante. Por favor. Obrigada. Por favor. Um assunto muito importante, né? Que é a menopausa precoce. Sem dúvida. Né, que é algo que é muito comentado, muito discutido, mas vamos entender melhor tudo isso. A senhora aceita um café, um suco? Um suquinho, por favor. Um suco, obrigada. Então tá, vamos tomar um suco, porque aqui tudo é de verdade, tá? E todo mundo é de verdade, o apresentador é de verdade, a comida é de verdade, Obrigada, não tem nada fake aqui. Doutora, vamos conversar sobre menopausa precoce. A menopausa é aquele processo assim, entre a última menstruação e o encerramento do período fértil das mulheres. É Exato. isso? Fiz certa a palavra. Isso, na verdade, Jones, o que se define como menopausa, independente da idade em que ela aconteça? Sim. É um diagnóstico retrospectivo, né? Sim. Então, a partir do momento em que a mulher está há 1 ano sem menstruar, nós consideramos que ela está em menopausa. Maravilha, mas isso geralmente a menopausa acontece a partir de que idade? Então, considera-se normal que ela aconteça a partir dos 40 anos, mas a média brasileira é entre 45 e 50 anos. Essa é a faixa etária em que a gente considera que é normal a mulher entrar em menopausa. Sempre é bom considerar também agora, que é importante a gente lembrar, que é o fim do período fértil para todas as pessoas que têm útero. Exato. Exato, né? Exato. Então é melhor, nesse caso, né? Isso, na verdade, existe, e isso é muito importante assim, a gente transmitir para as mulheres, porque existe uma diferença, às vezes, muito grande de tempo Sim. entre o final do período fértil e a menopausa de fato. A menopausa, na verdade, ela é um processo, né? Então, aos poucos, o corpo da mulher vai sofrendo transformações hormonais, principalmente, que vão levar a certas consequências. Só que os nossos ovários, né, eles não vão funcionar do ponto de vista de fertilidade até os 50 anos. Tem mulheres que entram na menopausa aos 53, 54 anos. Em teoria, né, existem as exceções de mulheres que engravidam por volta dessa idade, mas é uma exceção muito distante da nossa realidade. Então, mesmo a mulher que tenha uma menopausa um pouco mais adiante, não significa que ela tenha uma vida fértil até lá, ela vai ter uma vida hormonal. Né? Então, com a menopausa, quais são as duas questões relevantes para a mulher? Né? Em primeiro lugar, situação hormonal. E a gente vive de hormônios, né? Todo o nosso metabolismo ele é regulado através dos hormônios. No caso das mulheres, a partir do momento em que nós temos uma baixa hormonal importante, que vai levar à menopausa, como um diagnóstico teórico, né? Muitas coisas vão acontecer de forma mais brusca do que nos homens. Sim. Então, ela vai ter aquela série de sintomas que, ou não, né? Tem mulheres que passam muito tranquilamente, mas tem muitas mulheres que têm os famosos calorões, né? Que começam com algum distúrbio de sono, dificuldade para dormir, a pele muda, o humor muda muito, né? Então, a mulher pode ficar ter mais irritabilidade, ficar mais sensível. Então, esses são sintomas que vêm com a baixa hormonal. Porém, tem a nossa outra questão que vem sem sintoma nenhum, que é o final da vida fértil, que sempre, independente do momento da menopausa, vai acontecer um pouco antes. Mas a questão, assim, lógico, que a menopausa precoce acontece antes, né? Antes dos 40 anos, né? Isso. E isso também pode ser ocasionado não só por vários fatores, né? Por exemplo, uma pessoa, doutora, Claro. Que sofreu quimioterapia, por exemplo. E, naturalmente que algumas pessoas, né, pode acontecer isso. Mas tem outros sintomas também, outras consequências, outros fatores que podem acontecer. Sem dúvida. Quais são esses fatores? Então, na verdade, perdão, o que acontece? A menopausa precoce, que hoje em dia a gente não chama mais de menopausa precoce, né? A gente Chama como, de doutora? falência ovariana prematura. Falência ovariana prematura. Então,
Então, a falência ovariana prematura, ela pode surgir de simplesmente uma programação genética da mulher. A mulher já nasce programada geneticamente para entrar em menopausa numa certa idade. Então, se tudo correr bem na vida dela, ela vai entrar em menopausa aos 40, aos 45 ou aos 28. Isso é uma característica genética, né? Ou, se ela tem uma característica genética normal, ela pode entrar em menopausa prematura por coisas que possam vir a acontecer na vida. Então, por exemplo, a quimioterapia. Nem toda quimioterapia vai colocar a mulher em menopausa, mas as quimioterapias associadas a cânceres em idade mais jovem... A radioterapia também? Que tem mulheres de 32 anos com câncer de mama. Tem mulheres de 25 anos que vão ter um linfoma, né? Então, determinados tipos de medicações que são usadas para quimioterapia vão levar a uma falência ovariana precoce, de forma inesperada, né? Outras situações, por exemplo, uma mulher que tem um tumor nos ovários e que tem que retirar aquele ovário, né? Ela vai sofrer uma diminuição de produção hormonal, porque ela vai ter um ovário só. O tabagismo, isso é uma coisa que as pessoas não sabem. O tabagismo, ele não leva à menopausa precoce, mas ele acelera a idade da menopausa. Como é que o que leva à menopausa, né? Quando é que o nosso organismo entende assim, está na hora de entrar em menopausa? A mulher nasce com um número de óvulos, que é nossa riqueza, né? Nós brincamos. Então, assim, esses óvulos vão diminuindo e com isso vai diminuindo a produção hormonal, e quando nós chegamos num número X, muito baixo em relação ao número com o qual nós nascemos, os ovários entendem que ali está encerrada a nossa vida hormonal. Então, o tabagismo, né? O fumo, ele acelera a perda de óvulos, então ele traz a menopausa para antes. Mas assim, no caso do fumo, mas por exemplo, a bebida alcoólica... A bebida alcoólica não tem nenhuma associação científica, mas outras coisas do dia a dia, por exemplo, a obesidade. A obesidade pode acelerar a menopausa também. E depois, assim, tem, por exemplo, doenças autoimunes que surgem, né? Um lúpus, uma doença que pode surgir em idade mais jovem. Ela pode acelerar a chegada da menopausa. E tem meninas, quando a gente tem uma programação genética, tem meninas, né, às vezes de 28, 29, 30 anos que param a pílula, ou porque querem trocar de método, ou porque querem engravidar, e a menstruação nunca mais vem, né? Ali a gente sabe que a gente tem uma programação genética. O desafio, né, Jones, para nós, ginecologistas, quem trabalha com isso, é que nós não temos como mudar essa situação. A menopausa, ela vai chegar no momento em que ela tiver que chegar. Nós não temos como retardá-la. Mas nós temos que nos preocupar com o que fazer com isso, dos dois pontos de vista, né? Então, do ponto de vista hormonal, uma menina, uma mulher de 30, 31 anos que esteja com calorão, isso tem uma repercussão psicológica enorme, além dos riscos que aumentam, não? Então, a mulher depois da menopausa aumenta risco cardiovascular, aumenta o risco de osteoporose. Isso tudo no período pré-menopausa, né? Pós-menopausa. Pós-menopausa. Independente da menopausa chegar aos 50 ou aos 28... A partir do momento em que eu entrar em menopausa, eu vou ter mais risco de ter um infarto, mais risco de ter uma osteoporose. Pois é, a osteoporose é muito sério, né? E geralmente acontece por isso, né? Com certeza. Então, nesta mulher que entrou em menopausa prematura, não aquelas em que tiveram uma menopausa no período certo, nós vamos obrigatoriamente entrar com um tratamento hormonal. Nós vamos repor hormônios. Né? Por risco e por conforto. Mas, doutora, por exemplo, assim, lógico que... no caso, a mulher que menstrua, ela tem que menstruar pelo corpo, pelo físico, pela necessidade? Não, então, essa é uma tendência muito moderna também, né, e científica. Porque a menstruação, o sangramento menstrual, ele é um reflexo de que o ciclo menstrual está acontecendo. Mas o sangramento, ele não é o que determina a situação hormonal, né? Então, por exemplo, assim, mulheres que estão usando pílula contínua, que é muito comum hoje em dia, não tem problema nenhum. Os ovários estão funcionando, eles só não estão ovulando, não estão ciclando, não estão menstruando. Então, o sangramento em si não é o que determina, e sim o nosso status hormonal, quanto de produção hormonal que nós temos, né? E a outra questão seríssima, né, que é o que nós recebemos diariamente na clínica, né, em quem trabalha com reprodução, são aquelas mulheres que de 30 e poucos anos, às vezes 35 a 36 anos,
que são a maioria das mulheres hoje em dia. As mulheres não querem mais engravidar aos 25, né, como era antigamente, como seria o nosso natural, né? As mulheres vão postergando a maternidade e querem estudar, e nós queremos, né, fazer tudo que é possível antes de ter filhos, porque depois a vida muda para sempre. Então, bom, as mulheres vão postergando, a maioria usa pílula. E detalhe importante, quando a gente usa a pílula hormonal, a gente não tem como saber se está produzindo hormônios ou não. Né? Porque é um ciclo artificial. A gente pode estar em menopausa, estar menstruando artificialmente por causa da pílula. Então, às vezes, a mulher para a pílula para que quer começar a tentar engravidar e a menstruação nunca mais vem. E neste momento, nós não temos como reverter esse quadro. Então, o que é muito importante? A prevenção, como tudo, né, em saúde. Então, o que é essencial a gente transmitir, né, para as mulheres e para as pessoas, né, que têm principalmente a intenção de se tornar mãe um dia, e também pela questão de saúde, de bem-estar e de prevenção de riscos, né? É muito importante que se peça ao ginecologista, na sua rotina ginecológica, exames que investiguem o nosso status hormonal. Isso é uma questão muito importante, que é a ida ao médico, ao ginecologista, porque muitas vezes se protela, né? Vai protelando, não quero, estou bem, não preciso. O homem que não vai muito menos do que a mulher, mas tem muitas mulheres que ainda que não estão nesse hábito de procurar um médico só em último caso, a última necessidade. Mas não, tem que se preservar. E principalmente quem pensa em um dia ter um filho gerado do próprio organismo. Então, assim, isso é importante lembrar que ginecologista faz parte do teu dia a dia. Não é isso? Sabe que de uns tempos para cá, assim, a gente vê que cada vez mais as mulheres procuram. Né? Já passa a ser... Mas se fala mais hoje isso? Se fala mais. E uma coisa que as pacientes perguntam, né, às vezes no dia a dia do consultório, assim, bom, mas se eu tenho uma programação genética para entrar em menopausa aos 36, ou aos 37, ou aos 35, o que eu vou fazer? Eu não tenho como evitar que isso aconteça. Mas o que se faz? Né? Então, para essas mulheres, a gente oferece o congelamento de óvulos. Isso. Então, o congelamento de óvulos, até hoje em dia, a gente está muito feliz, assim, do ponto de vista técnico e ginecológico, porque cada vez mais as mulheres têm feito este movimento espontaneamente. Então, aquelas que chegam assim, olha, eu ainda quero viajar, eu quero fazer uma pós-graduação, quero fazer uma outra formação, eu estou mudando de país, eu gostaria de postergar a maternidade, então eu gostaria de congelar os óvulos. E isso é factível desde que a mulher esteja num período ainda pré-menopausa, em que ela ainda esteja produzindo. Né? Então, uma quantidade razoável, né? E mesmo aquelas que já estão assim no finalzinho da vida reprodutiva, ainda assim a gente consegue mas é muita técnica, né? Isso é muita técnica, né? Com certeza. Muita técnica. Doutora, mas também assim, porque tem muitas mulheres, por exemplo, tem mulheres que têm relacionamentos homoafetivos e também querem ter filhos mais tarde, enfim, então tudo isso é importante, as pessoas preservarem, se preservarem. E também ficarem atentos, também se for fazer uma questão, vou fazer um tratamento de câncer, uma quimio, uma rádio, tem que ser alertado sobre isso também, né, doutora? Sem dúvida. E isso, às vezes, não é rotina nem com os outros médicos, né, Jones? Então, isso, assim, às vezes a gente lamenta porque a paciente vem depois. E depois, tem pessoas que pensam assim, mas qualquer coisa eu vou fazer uma fertilização. A fertilização in vitro, ela parte do pressuposto que nós tenhamos óvulos, né? Então, por isso é importante a preservação antes. E, bom... E naquelas pacientes que vêm, a gente faz um diagnóstico de falência ovariana prematura e, poxa, não tive tempo de congelar os meus óvulos. Aí nós ainda temos caminhos alternativos para a maternidade, né? Existe hoje em dia não, já faz um bom tempo, mas hoje em dia é mais falado, né? Que é a recepção de óvulos doados, assim como tem pessoas que recebem um rim, tem pessoas que vão receber córnea, né? Tem mulheres que vão se tornar receptora de óvulos. Mas tem que lembrar, sim, que isso não existe custo, é doação de óvulos. No Brasil... É uma doação. Doação, não se cobra. Não se compra. Mas existe um tratamento ao qual a mulher vai ter que se submeter. Eu falo do processo. Olha, eu vou vender óvulos. Não existe isso? Não existe. No Brasil, então é melhor sempre alertar, né? Toda e qualquer recepção de órgãos, tecidos ou doação é voluntária.
mas existe a importação de sim. óvulos. Bom, né? mas assim, e mais o tratamento, muito bacana. Doutora, eu quero a sua clínica é especialista em Reprodução humana, né? E hoje a gente vê que as mulheres, a partir de uma certa idade, estão todas, muita gente querendo ter filhos depois dos 40. Aí, depois a menopausa. Exato. E aí, tá tudo certo? Ou é um pouco para pacientes, porque existem duas situações diferentes, né? Existe aquela paciente depois dos 40, que ainda menstrua, que ainda tem uma produção hormonal, que ainda tem óvulos, né? Em que é possível fazer uma tentativa com seus óvulos próprios. E eu digo tentativa porque nem sempre existe uma gravidez garantida, mas a gente consegue fazer o tratamento. E existem aquelas mulheres que já estão chegando muito próximo da menopausa, já estão no final da vida reprodutiva. Essas que já estão num contexto de falência ovariana prematura, tem duas alternativas, né? Primeiro, se a gente ainda tem alguma produção hormonal, se tenta com óvulos próprios, ou três, na verdade, ou essa paciente teve um aconselhamento, teve um discernimento de congelar os seus óvulos, ela pode já estar há 5 anos na menopausa, que nós conseguimos usar os óvulos congelados numa idade mais precoce. E o útero, essa é a grande... isso que é o fantástico da história, né, Jones? O útero não envelhece tão rápido. O envelhecimento da mulher é o ovário. Então, o útero estando bem e a mulher estando saudável, nós conseguimos fazer um preparo hormonal para que ela receba aquele óvulo fertilizado e que ela engravide, mesmo já estando em menopausa, desde que ela tenha congelado. E para as mulheres que não congelaram óvulos e que não tem mais nenhuma produção hormonal, aí a gente vai pelo caminho alternativo da recepção de óvulos, que funciona muito bem. Maravilha. Muito bem. Doutora, olha, é um assunto tão poderoso, porque... E assim, precisamos falar, né? Tem que trazer à luz do conhecimento, da ciência, enfim, para mostrar que tudo é possível. Hoje a ciência ajuda e resolve, só temos que acreditar na ciência, né? Porque se não acreditar na ciência, não dá, né? Temos que acreditar na ciência e temos que fazer a prevenção. Exatamente. Né? Porque milagre também é ciência do até milagres faz. Não. Eu posso dizer que muito milagre a ciência está fazendo. Doutora, qual é o seu arroba? Doutora Ana Luísa Berwanger. Vamos lá de novo? Doutora Luísa? Doutora Ana Luísa, com Z, Berwanger. Berwanger. Isso. E a senhora está... Bom, a doutora Luísa é... expert, obstetra, ginecologista, fez cursos em Paris, reprodução na Paris 5, Paris 5, tudo muito maravilhoso. Doutora, eu adorei conversar com a senhora. Igualmente. Foi um momento... Lógico, a gente poderia conversar muito mais, mas aqui tudo muito rápido. É um assunto vasto, assunto vasto, mas é importante. E o resumo, a gente precisa estar alerta. Exato. Alerta. Exato. Alerta. É a prevenção, né? É ir ao ginecologista, né? Pedir para fazer esses exames de investigação e, como tu disseste, né? Estar alerta, estar cuidando de si, e quando nós podemos fazer a prevenção, com certeza ela é indicada. Maravilha. Doutora, muito obrigado pela sua vinda nessa manhã de Pode Chegar. Turma, gostou, doutora, da mesa? Um grande prazer. Pois é, aqui tudo é de verdade, né? Tudo aqui é Banca 43, a Banca 43, nossos parceiros queridos, 2 endereços lá no Mercado Público, Bela Vista, só coisas boas. Olha, cada coisa boa. Doutor, eu sou fanzoca, não sei se a senhora é, mas mas também tem jeitinho de que é fanzoca de coisas gostosas, né? A gente vai com parcimônia, né? Tem que ser, né? Com parcimônia. Mas a gente acredita, né, chefe? Eu não tenho dúvida. Coisa boa. A mesa, uma boa taça de vinho, um bom espumante, um bom suco. Tem que gostar, né? Tem que amar. Tem que gostar. É isso. Turma, bem feliz. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. Sempre as portas abertas para a senhora aqui na RDC TV. Venha sempre contar as novidades. Venha tomar café comigo. Vamos conversar. Com certeza, com muito prazer. Muito obrigado.